Olá, gente. Boa noite a todos. Aqui é Dayana Bonar. Eu sou uma das facilitadoras de conversa e entrevistadoras do espaço Saber Infinito da Casa do Saber, que é esse espaço para a gente trocar ideia e ter mais conhecimento sobre assuntos diversos, seja história, cultura, artes, né? Então, eu tenho o prazer hoje de uma conversa super relevante sobre liderança e lucro 4D com a incrível convidada, que é a Gabriela Lopes Barroso, que acabou de entrar aqui com a gente. Boa noite, Olá! Gabi, seja bem-vinda. Obrigada, Dayana. Boa noite a todas e todos. A gente também adora receber pessoas novas aqui no Saber Infinito, que é esse espaço de gerar conversa e conhecimentos de assuntos tão diversos, né? A Casa do Saber fala sobre tudo um pouco. Então, poder explorar temas assim para a gente é um grande prazer. E a gente está esperando aqui mais pessoas chegarem para assistir o nosso bate-papo. Enquanto as pessoas chegam, eu vou fazer uma pergunta clássica que eu pergunto a todos os entrevistadores, que é simples, porém complexa, que Ih, é: quem é a Gabi na fila do pão? olha, tá Terapêutico. difícil porque eu me vejo com multipotencial, né? E uma vida bem dinâmica. Então, a Gabi, a vida pessoal, é aquela que pinta aquarela, que gosta de andar de bike e tal. E a Gabi profissional, nossa, faz mil coisas. Mas eu me considero mesmo uma especialista em aprendizagem e modelagem de negócios, assim, se mistura. Eu estou há muitos anos aí nessa praia, então e eu já estou vendo gente conhecida aqui, que legal, É bom, amigas e né? Ver o amigos, é pessoal ótimo. que vem prestigiar esse encontro. E Sim, Gabi, eu estava lendo sobre o lucro 4D que você escreveu no seu Medium, né? Um artigo super interessante sobre isso. E é uma abordagem tão holística e tão complexa, eu diria. E lendo, eu até anotei aqui, porque eram tantos pontos, como por exemplo, economia comportamental, junto sim, com psiconeurolinguística, junto com coaching, junto com a fluxonomia, junto com o futurismo e junto com a psicologia cognitiva e outros, né? Então, gente, esse balaio todo com tantas informações que são cada uma delas tendo uma riqueza tão grande assim. Então, acho que seria legal ouvir de você um pouco assim. Eu acho que alguns que são mais conhecidos na população, né, como economia comportamental, PNL, coaching, mas fluxonomia e futurismo, por exemplo, o que seria isso? bom, a fluxonomia, ela estuda algumas possibilidades, né, de da gente fazer diferente o nosso sistema, né? E eu estou falando de sistema econômico também. Então, a gente olha para os recursos tangíveis e intangíveis, a gente olha para a cultura, a gente olha para os recursos materiais também. E acho que o interessante é que é uma abordagem que olha a abundância, sabe? Então, a gente acredita pela fluxonomia que todos os recursos que a gente precisa para viver já estão nessa terra, né? E que a gente precisa cuidar desses recursos, não só num nível individual, né? Mas também pensando em interdependência, como que nós podemos cuidar da nossa grande casa, né? E o futurismo, eu não sou especialista em futurismo, mas o futurismo, a partir do nosso aprendizado, do que já foi, né, do passado, no presente, construir futuros melhores para todos, né, considerando outras realidades. Então, realmente, quando a gente fala em futuro justo, diverso, é a gente, por exemplo, considerar que a gente não tem só uma cultura ocidental, a gente também tem principalmente aqui no Brasil, a gente tem um referencial, ou pelo menos deveria levar mais a sério, né?
o referencial da cultura afro-brasileira, quase um trava-língua, né? É. Afro-brasileira, né? E que coabitamos, né, com culturas diferentes, mas a gente tem toda uma estrutura social que nos leva a sempre direcionar e enviesar uma determinada cultura, né? Privilegiando determinada cultura. Sim. E eu lembro E aí, que. Desculpa se eu interrompi. não, Fala. tudo bem. E uma das coisas que eu sou muito boa mesmo, eu me gabo por isso, é de fazer conexões entre assuntos, né? Em sistematizar e conectar. A gente está na era da informação, mas muita gente sem saber o que fazer com tanta informação, né? Antigamente, não sei na tua idade, né? Mas antigamente eu estudava com a enciclopédia Barça, né? E aí fazer aquela pesquisa da escola. Hoje a Barça está no nosso celular, né? A gente Não, eu sou pode. dos tempos das enciclopédias também, meu bem. Eu sou. Então, eu ia fazer os trabalhinhos da escola na biblioteca pública, né? Então, hoje a biblioteca está no nosso celular, no nosso bolso, né? Só que o que fazer com isso? Então, eu costumo dizer que o lucro 4D. Você já viu aqueles desenhos de ilusão de ótica? Que você olha e pergunta para você quantos animais você está vendo Aham. né? Ou então você vê a donzela ou a mulher idosa, né? Super Então, uso nos meus costumo, treinamentos, sim. então, eu digo que o lucro 4D é uma ideia organizada. É uma forma da gente encaixar diversos saberes, conhecimentos, disciplinas para enxergar o que não é novidade para a gente, sabe? Mas sistematizando de uma forma em que a gente possa pensar nos como, né? Como que a gente pode, de fato, a partir das nossas ações, da maneira como a gente pensa, proporcionar mudanças reais, né? Porque a gente precisa, existem várias dimensões de realidade, né? Eu, como mulher, eu vejo uma camada, né? As mulheres negras, elas enxergam outras camadas e tudo isso convive, né? Eu lembro que Então, uma essa é a vez, ideia. Gabi, lendo o estudo da Lala de Heiselin, não sei nem se é assim que pronuncia esse nome difícil, que é uma futurista Desenhalen. brasileira. Aham. Isso. Ela é uma, gente, para quem não conhece, a Lala é uma futurista brasileira que deu consultoria para a NASA e, assim, para várias outras instituições internacionais e nacionais incríveis. E uma das coisas que ela fala dentro do futurismo é que a colaboração é um dos assets mais importantes da humanidade na atualidade. E que sem isso a gente vai sucumbir. Então a gente Sim, vê, tanto nos tempos de pandemia, né, e em outras ocasiões também, a importância de saber colaborar. Então eu vejo que uma das missões, digamos assim, da liderança e do lucro 4D também esbarra com isso. Tô certa? sim, total. A gente precisa pensar que a gente foi treinado a competir, treinado mesmo, né? Na educação corporativa, na escola, e na hora de a gente pensar o negócio, a gente pensa criar um negócio para competir, né? Para vencer a concorrência e tal. E hoje a gente precisa pensar negócios que gerem impacto na socioambiental, enfim, que solucionem problemas onde nem sempre o governo vai alcançar, né? Então a gente precisa, aí tem um pensamento que vai além da sustentabilidade, que é a regeneração, né? Pensar de uma maneira regenerativa, fazer com outra mentalidade. E aí a colaboração é fundamental. E aí entra, que é muito importante, o papel dos líderes, né? A liderança, ela não só influencia pelo exemplo, né? Mas ela direciona, ela orienta, e hoje, né? Se fala muito de ESG, né? Que é a nova roupagem, tem os momentos, né? Parece os novos termos da moda do mundo dos Com negócios, né? certeza.
E tudo bem, desde que se fale do assunto, desde que a gente consiga ações efetivas, é importante a gente falar de sustentabilidade, de cultura regenerativa, de colaboração, e é necessário que essa liderança pense dessa forma, diferenciada, tem uma nova mentalidade, porque, por exemplo, tem uma das quatro dimensões do lucro 4D, É é isso que eu ia te emocional. perguntar. Quais são as quatro dimensões? E também como que a gente vê. Então, se você puder dar um exemplo, assim, uma liderança 4D, ou, por exemplo, esses líderes querem aprender sobre isso. Como que eles Sim, podem aprender sobre isso? O que eles vão aprender? Como isso aparece na prática, na vivência do dia a dia de uma empresa, numa organização? sim. O material, que é a primeira dimensão, vamos dizer assim, ele fala de recursos tangíveis, né? E recursos capazes de cuidar da prosperidade, né? Então eu entendo que tudo que a gente precisa já está aqui de recurso, né? Então, melhor uso desses recursos materiais. No nível individual, por exemplo, quando a gente pensa em consumo, né? Uhum. Eu acredito que o dinheiro é um voto, né? E a partir do momento que eu coloco o meu dinheiro em compro determinado produto ou contrato algum serviço, eu estou dizendo para esse sistema que eu quero que aquilo se fortaleça, né? Então eu chamo de economia da intenção, né? Eu coloco a minha intencionalmente, de maneira consciente, aonde o meu dinheiro está. Então o material ele é pensar nessa prosperidade e não só dos recursos capazes de patrocinar e cuidar do progresso de um indivíduo ou de uma organização, mas também da sociedade, né? Então, se, por exemplo, numa empresa, se eu estou pensando nisso, eu estou pensando desde, eu vou deixar de usar copo plástico, Papel, eu vou ter canecas, eu vou deixar de, sei sim. lá, economizar o papel, eu vou usar o papel de rascunho, ou o próprio dinheiro em si, aonde que o dinheiro e como esse dinheiro é investido. Então, eu penso em todo a questão material Sim, como um todo, né? e pensar também na contratação de mulheres e gerar riqueza para determinadas famílias e pensar na equidade de gênero a partir da contratação também, E né? isso Quando seria você remunera ainda alguém. isso, essa contratação específica de pessoas negras ou mulheres, considerando a violência estrutural, ainda é uma consciência do nível da tangibilidade do material? Ou Aí isso passa para outro pilar? entra no tangível, no material, a partir do momento que você dá esse poder de voto para essa pessoa que não necessariamente teria pela nosso sistema hoje, mas também numa dimensão que é a dimensão sistêmica, que é você, a partir do seu negócio e da sua liderança, você trazer um equilíbrio. O que o seu trabalho, o seu negócio está proporcionando, está causando efeito e impacto ao seu entorno, né? Então, ter essa visão local, global também, né? Quando a gente fala dos cuidados com os recursos da natureza, né? Claro que, por exemplo, quando a gente fala de minério, né? A gente precisa dessa matéria-prima para uma série de coisas, senão a gente não faria um exame, sei lá, um raio-x, uma ultrassonografia, alguma coisa assim, né? Mas o quanto essa exploração desse recurso impacta local e global, né? Hoje, por acaso, não por acaso ou por acaso, a gente teve a reunião da cúpula, né, dos líderes sobre o clima, né? Uhum. Então, tiveram ali falas, mas e aí? Os como vão sair do papel, vão sair do discurso, né? Então, é uma questão sistêmica. E a liderança precisa olhar para isso, né? Então, se não está num nível comportamental, desculpa, governamental, pode trazer para o seu nível comportamental. Você Então, por escolher exemplo, só para eu caminhos. tentar trazer mais clareza, agora, eu não sei se você viu, tem agora a PL 504, que é uma proposta de lei para proibir que pessoas LGBTQ+,
participe de publicidade, né? E isso, além de inconstitucional, é É, bizarro. Mas, enfim. Então, é um retrocesso. É, houveram algumas empresas que se articularam, então, enquanto organismos privados se manifestaram contra. Então, isso dentro dessa abordagem do lucro 4D seria essa consciência da visão sistêmica e qual parte que me cabe, né? Qual é a minha responsabilidade dentro do que eu vejo dos conflitos, das, né, enfim, incoerências sociais, digamos assim. sim, e aceitação da multiculturalidade, da aceitação das diferenças, né? De por que que temos que usufruir de uma inteligência restrita, né? Se a gente pode acessar visões completamente diferentes de muitas pessoas, né? Então, para Então você é ser surreal. se para você ser um líder 4D, e porque é super complexo isso que você está trazendo, requer um desenvolvimento de um novo tipo de consciência, né? Não é um treinamento Sim. prático, é quase que um Não, é um nível de processo. educação para olhar de uma nova forma. É isso? Sim, sim. A gente consegue fazer um diagnóstico, é possível fazer um diagnóstico através de uma anamnese. Claro, nem todo o trabalho dá para ser feito com a gente, mas dá para direcionar, porque tem casos que você, por exemplo, precisa de autoconhecimento mesmo, começa contigo, né? Entender os seus padrões. O pessoal gosta muito de falar das crenças limitantes, né? Mas a gente tem vieses, a gente tem estratégias mentais que se repetem, né? E que isso causa impacto, sim, nas pessoas ao redor e na sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão de gênero, né? Que eu sei que é uma conversa que a gente já teve até recentemente, né? O quanto que as propagandas, o quanto que o mercado em si, né, reforça uma visão totalmente distorcida do que é ser mulher, né? A gente teve um exemplo recente de uma startup com homens, né, que criaram uma luva Gente, para para retirada do tudo. absorvente da mulher, como se aquilo fosse um problema. Então, assim, não existe Vergonha isso. dele. Então, reforçar um discurso que a menstruação é uma coisa suja, é feia, que precisa ser escondida, é reforçar uma série de crenças estruturantes que não cabem mais para esse século. A gente Ou realmente seja, eles precisa de discursos precisam de diferentes. um treinamento numa abordagem, né, de liderança 4D. Então, Sim, recapitulando, tem o pilar de tangibilidade, que a gente falou, é o material o material, o sistêmico, que é esse que a gente está passando sistêmico, agora, e tem outros isso. dois, não é isso? O intelectual, que é muito o que a gente faz com o que a gente sabe fazer, né? Com as nossas próprias estratégias mentais, essas chamadas crenças também, porque na economia comportamental, na psicologia econômica, a gente fala muito de vieses e heurísticas, né? São pesquisas que foram feitas do comportamento da gente. Então, por exemplo, uma delas, a gente tende a acreditar naquilo que a gente já acredita, né? Que é um viés de confirmação. Então, se eu recebo uma informação de alguém que eu já conheço, que tem o mesmo nível que eu, intelectual, social, cultural, que seja, eu tendo a reforçar algo que eu já acredito. E se alguém me fala algo diferente, isso como a minha mestra, a professora Vera Rita, fala, né, do semáforo emocional. A partir do momento que eu rejeito, eu gosto ou não gosto, eu já rejeito essa ideia. Então, eu posso ter o conhecimento, né? As pessoas podem dizer para mim que a Terra é plana ou a Terra é redonda, né? Então, pode ter vieses não, podem ter pesquisas diferentes e eu vou acreditar naquilo que eu já acredito de alguma forma. Então, vai ser reforçado isso. E Deixa eu outra, tirar uma outra dúvida. Deixa eu fala. tirar uma dúvida sobre isso. Então, porque tem dois conceitos que eu acho que eu entendi. Então, eu quero checar com você. Um eu tendo a acreditar que eu já acredito. Então, se eu sempre acreditei que a Terra é redonda, eu vou tender a acreditar que isso é mais. Eu tenho uma resistência até que me provem o contrário. Eu também Isso. ouvi algo na sua fala como se fosse assim.
eu tenho mais facilidade de confiar em pessoas que não usam óculos. Quando a pessoa não usa óculos, fala algo para mim, eu já acho que é mais fácil de ouvir. Mas quando a É pessoa que usa isso. óculos, eu falo, não sei não, hein, essa pessoa usa óculos, É, rola isso também? sim. Tem uma série de coisas que estão no nível muito do subconsciente e inconsciente, sabe? A gente nem sabe, né? Enfim, Que são os vieses é inconscientes, complexo. né? É, exatamente. Assim, o que a gente faz com o que a gente sabe fazer? Tem muita gente colegas mesmos, que trabalham que têm suas empresas e prestam serviços de consultoria ou educação corporativa, ou até mesmo líderes, estão sempre estudando, 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 não se sentem nunca prontos e prontas para executar um trabalho, né? Então, ou então tem tanta informação ali para analisar e não consegue criar uma estratégia para utilizar isso, né? Também é sobre isso, né? A parte intelectual é como você consegue fazer essa convergência, né? Pegar aquilo que você aprendeu, que pode ser um conhecimento formal ou informal, né? A sua vivência, prática de Fazer o alguma download outra. dele, né? Fazer o download, exatamente, que a gente vê às vezes, por exemplo, trabalhei em ecossistema de startup, já trabalhei em ecossistema colaborativo e eu via claramente assim que a gente precisa aprender a colaborar, mas também a gente precisa aprender. Não é que a gente não saiba, vou até me corrigir aqui. A gente sabe colaborar, mas a gente está num sistema que reforça a competição o tempo inteiro, né? Então a gente precisa fazer um esforço, né, para pensar contra esse sistema que é a competição, que leva a gente para esse lugar. Então, as nossas estratégias mentais, a forma como a gente usa os nossos saberes, os nossos conhecimentos, está muito enviesada assim também. Então, acho que falta um pouco de estratégia para fazer esse download. E a última dimensão é emocional, que aí Uhum. sim, também tem a ver com inteligência emocional, mas também tem a ver com saúde mental, né? E como a gente, principalmente, como a gente estabelece relações autênticas, né? E na pandemia, acho que todo líder precisa dessa habilidade, né? Mas a pandemia deixou muito evidente a necessidade desse acolhimento nas empresas para esses e essas trabalhadoras, né? Porque principalmente as mulheres, né, que têm um trabalho de cuidado não remunerado muito maior do que os homens, né, em geral. Então, como lidar com o estresse. O Brasil, pela OMS, não sei como é que está agora, mas era o campeão do ranking de ansiedade, né? Então, é uma característica fundamental hoje. Para esse século, se você não tiver, por exemplo, a comunicação não violenta como uma forma, né, de um instrumento mesmo para praticar e Não é melhorar à as toa que a relações. demanda por comunicação não violenta, empatia, cultura do pertencimento tem crescido enormemente no mundo corporativo, nas organizações, na sociedade civil. Porque tá todo mundo se vendo assim, cara, a gente precisa aprender como que eu faço, né? E tem no livro da Kristin Neff, que fala sobre autocompaixão, tem algo que ela diz ali que tem congruência com o que você está dizendo, que diz que nós fomos criados numa cultura competitiva aonde nós queremos ser especiais, né? Eu quero ser especial, você quer ser especial, a Sim, Mariana quer ser especial, o João quer ser especial, todo mundo quer ser especial. Só que o especial, ele tá em comparação com alguém. Não tem como sim. todos serem especiais. Para que você seja especial, alguém precisa não ser, né? Para que eu É, esteja no lugar ao sol, alguém precisa não estar. Então é esse tipo de paradigma, nesse olhar que você está dizendo, que cria ansiedade, sofrimento, solidão, depressão, tantas coisas, aonde que eu vejo que a colaboração, que é essa mudança de paradigma, é tipo assim, galera, somos todos especiais em lugares diferentes, sabe? Vamos aqui sim, fazer uma parada incrível
cada um com a sua potência. E eu acho que é esse olhar que a liderança 4D também se propõe a falar, líderes, vamos olhar para essa equipe não como uma pessoa especial, mas como que todos podem ser especiais para criarem mais, porque aí se vincula com criatividade, que é o que o futurismo fala também, né? De ser criativo. Criatividade aí é Sim. um. Nossa, quem for criativo vai ganhar o mundo do futuro, eu É, acho, sabe? e pensar que o diálogo é uma tecnologia maravilhosa, né? E se a gente consegue dialogar de maneira autêntica, conversando sobre necessidades e desejos, né? Não só individuais, porque eu acho que já passou da hora da gente pensar só num nível individual ou num microsistema. Aí eu estou falando, seja na defesa da sua família ou mesmo numa questão pensando nas organizações, nas empresas, né? A gente pensar no todo, né? Eu lembro que um ano atrás, logo no início da pandemia, a esperança que a gente tinha de que, nossa, quando a gente sair dessa, vai ser lindo, as pessoas estão tendo uma oportunidade. Não, porque a gente não construiu nada para migrar, né? Vamos para onde, né? Se a gente não tem uma nova estrutura pronta, a gente está vivendo essa construção, né? Então a gente precisa reforçar começa com o nosso comportamento, né? No Com nível certeza. individual, Acho da que gente acreditar que é possível e fazer alguma coisa a respeito, mas também mobilizar as pessoas, né? Mobilizar em pequenos grupos, fazer pressão, vamos dizer assim, para que as coisas mudem num sistema maior, no macrosistema. Eu estou falando de política pública, sim. sabe? E é E começa, isso. acho que, com comportamento e consciência nova, né? É aí uma evolução de uma consciência, um novo tipo de consciência que eu acho que muitos líderes que se prezam e as próprias novas gerações, eu acho que impõem também um novo tipo de liderança, como quem diz, querido, nesse modelo antigo aqui de manda quem pode, obedece quem tem juízo, que eu não tenho voz, eu não tô afim, não. Então, as próprias lideranças precisam falar, opa, se eu quero reter talentos, eu preciso, então, mudar meu estilo, né? Então, acho que as novas gerações também ensinam a gente. Sim, Gente, por isso que quem a gente estiver tem. aqui, rapidinho, quem estiver aqui e quiser colocar alguma pergunta para a Gabi, a hora é essa. A gente vai encerrar daqui a 5 minutinhos, mais ou menos. Então, quem quiser de curiosidade, comentar alguma coisa, fica à vontade para postar no chat. E eu queria saber da Gabi como que você ensina. Você ensina? Alguém quer saber sobre isso? Cara, eu quero ser uma líder 4D agora. Pô, como é que eu faço? Bom, entra em contato, a gente pode fazer trabalhos de consultoria também, pensar em desenvolver modelagens de liderança, aí é mais customizado, não tem um processo Ctrl+C, Ctrl+V. É muito mão na massa. Eu não atuo sozinha, eu trabalho em rede, né? Uma rede de mulheres maravilhosas. E e aí a gente faz uma ação colaborativa e conjunta, né, para gerar essa convergência. Então, fazer o diagnóstico, pensar em quais dessas dimensões que a gente precisa cuidar primeiro para trazer um pouco mais de equilíbrio naquele momento. Se de repente esse líder precisa entender melhor como que está, por exemplo, cultura organizacional, né? Se precisa fazer algum ajuste nesse sentido, é um trabalho que precisa de tempo também, não é igual o macarrão instantâneo que você vai lá, Claro. né? Então tem toda uma proposta. Então é um diagnóstico, as pessoas podem entrar em contato, ou pela página da Eto Education aqui no Instagram, tem o meu e-mail também, por Gabi Lopes, @gmail.com. Tem minha página no Instagram também, por Gabi Lopes. E E, tem enfim, pode artigos, mandar direct. textos, vídeos, que a Gabi também Sim, promove isso e outras coisas legais. Então, treinamentos quem tiver também, afim, pensando nisso, né? A gente tem trabalho de coaching também, treinamentos e palestras, enfim. é isso. Então, Gabi, queria Vamos, agradecer muito a sua participação. Eu sei que é um papo eu super que rápido, de agradeço. 30 minutos, daria para ficar aqui falando ainda
muito tempo, mas obrigada pelo seu conhecimento, por essa partilha, pela sua disposição de tempo. E vamos que vamos, tamo juntas. Eu que agradeço, Dayana. Agradeço o tempo aí de todas e todos que tiveram aqui com a gente também. A Casa do Saber Rio, estou muito honrada de fazer parte. Ai, que delícia. Gente, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV da Casa do Saber. E na semana que vem é um tema super importante sobre ciência e política, vacina e pandemia, super atual, com a microbiologista Natália Pasternak. Não sei se estou falando certo seu nome, mas é com você que certamente é uma mulher maravilhosa, cheia de conhecimento para compartilhar com vocês. Então nós ficamos por aqui. Muito boa noite e até a próxima. Tchau, Gabi. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Beijo. noite.